Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente da sede do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Ministério de Madureira, na cidade de Goiânia, em Goiás. Igreja pastoreada pelo Bispo Oídes José do Carmo, e que nós estamos nesta noite, designado por ele, juntamente com o pastor Edmilson, e a equipe de louvor que acabou de nos conduzir a Deus em adoração, nos termos do decreto municipal, realizando mais um culto de celebração a Deus pela via online. Você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, nós agradecemos muito a sua companhia. Seja por meio da Rádio Paz FM, seja por meio dos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube, Instagram ou qualquer outra plataforma digital, nós queremos agradecer a sua companhia. É sempre um prazer ter vocês, ainda que distante dos olhos, mas muito perto do coração. O templo está vazio da sua companhia, da sua presença, mas nós, que também somos templos do Espírito Santo de Deus, podemos com toda certeza, com toda tranquilidade dizer: Deus está no meu coração, Deus está no seu coração, está na sua casa, especialmente nesses dias difíceis que nós vivemos. Mas mesmo nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós da igreja, nós temos uma viva esperança, uma esperança que é firmada em Cristo Jesus. E dentro dessa esperança, nós estamos mantendo a nossa normalidade dentro do que é permitido. Nós estamos diante de um cenário de guerra, um cenário de calamidade, mas isso não nos impede de termos paz no nosso coração, dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso viver e aonde quer que estejamos. E hoje, nessa terça-feira, nós habitualmente temos aqui o estudo ou o culto denominado Seminário de Crescimento Espiritual. E hoje, coube a mim falar um pouco mais da palavra de Deus com vocês, sobre um tema já definido que todo o Campo de Campinas vem falando ao longo desses últimos meses, e também boa parte aqui do estado de Goiás, que é a igreja revigorada. Igreja renovada na sua força, renovada no seu ânimo, renovada na sua visão, renovada na sua energia, para continuar a desenvolver a sua atividade, a sua missão de levar o Evangelho, de cumprir com o ID de Jesus e auxiliar àqueles que vão agregando a fé, no caso nós mesmos, irmãos da igreja aqui. E o tema de hoje à noite é a igreja revigorada para o enfrentamento do secularismo e as inovações teológicas dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo. A igreja tem que estar pronta para enfrentar esse cenário atual, dessas tanto de novidade que vem sendo apresentado aí, ditas inovações, com fundamentações não corretas e que tentam trazer para dentro da igreja o secularismo, esse distanciamento nosso ou de membros da igreja da essência do Evangelho de Jesus Cristo. E nós, enquanto igreja do Senhor, nós não podemos permitir que isso aconteça. Pelo contrário, nós temos que estar prontos para apresentar a Deus o nosso culto racional, conforme está lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que inclusive quero ler com vocês para fundamentar aqui o nosso estudo. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estaremos trabalhando aqui esse tema, ainda que de maneira bastante abreviada, mas o foco central nosso, de uma igreja revigorada,
pronta para combater o secularismo, para não aceitar inovações não bíblicas na igreja, é vivermos em unidade. Seria essa então a principal regra que eu gostaria de recomendar a você essa noite, que tivesse no seu comportamento diário: viver em unidade. Quanto a igreja é unida, que caminha junto, não dá margem para inovações que não encontram amparo na palavra de Deus. Nós somos desafiados todos os dias, tanto por ações que vêm de fora da igreja, ações da mídia, ações de uma sociedade mundana, corrompida, que ataca o comportamento da igreja, mas também nós sofremos ataques de dentro da igreja. Pessoas que misturam entre nós, diz que são dos nossos, mas não são dos nossos. Isso a Bíblia já fazia um despertamento e um alerta, ou melhor, faz, porque está lá no livro de Atos, capítulo 20, dos versos 28 a 30, esse despertamento, para nós estarmos prontos para combater os ataques externos, mas também para repreender os ataques internos. Ao longo da história, a igreja sempre foi perseguida, sempre sofreu ataques de toda ordem. E ao longo dessa história, homens e mulheres morreram, literalmente morreram, foram mortos por defenderem a verdade bíblica. E estes são os nossos verdadeiros heróis da fé. Homens e mulheres que não abriram mão das verdades ou da verdade genuína da palavra do Senhor Jesus. E é na palavra do Senhor Jesus, é na Bíblia Sagrada, que cada cristão, que cada crente encontra o caminho para continuar a sua jornada, ou encontra orientação para manter-se no caminho ao longo da sua trajetória aqui neste mundo. Nós estamos vivendo na pós-modernidade, um momento em que a sociedade vive um novo ciclo, uma nova fase da sua história, e ela essa sociedade volta-se para os padrões, diria, judaico-cristãos, que são propagados, pregados e vividos por nós, como se nós fôssemos já uma igreja ultrapassada, ou um movimento ultrapassado. A essas pessoas, cabe aqui a minha fala: nós não somos ultrapassados, nós somos atuais. Nós estamos na linha da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa jornada, sabendo do nosso destino final. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Então não são os ataques desse mundo que cessarão as atividades da igreja e o nosso comportamento. Nós, como igreja revigorada, estamos sempre sedentos e dispostos a cumprir o ID de Jesus e levar o seu evangelho àqueles que estão à margem do caminho, como ovelhas perdidas e sem pastor. Uma das nossas missões, enquanto igreja do Senhor Jesus, é anunciar o dia aceitável da salvação. É dizer a todo homem, é dizer a toda mulher que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que também ressuscitou, por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós, para que nós tivéssemos condições de, ao longo deste mundo aqui, termos paz no coração e o céu por herança final. A igreja revigorada estará apta para entrar no céu de glória, que é o nosso maior objetivo. Nós temos esse alvo, você que me ouve aqui, nós temos esse alvo principal. O nosso alvo principal é chegar no céu, é morar eternamente com Deus, na glória do Senhor Jesus, com Ele para sempre, com Ele para sempre. Diante desse cenário do secularismo que tenta atacar a igreja, nós temos alguns desafios. É claro que nós não vamos falar sobre todos eles, mas de alguns desafios aqui. Desafio primeiro: a igreja deve estar alerta e não ceder às pressões externas ou internas para mudanças que não encontram amparo na Bíblia Sagrada. Nós temos um alerta para os dias atuais. Nós devemos estar atentos aos fatos que estão acontecendo em nossa volta. Também o desafio enquanto igreja pura, em meio à sociedade impura.
Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós não podemos nos contaminar com o mundo, mesmo estando aqui. Também nós temos o desafio de, nesse mundo pós-moderno, salvaguardar as nossas famílias, preservar a célula máter de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade de resultado, de uma sociedade vigorosa, por meio da família. E nós, a Igreja do Senhor, temos essa missão de preservar a família. E também vamos falar ainda aqui rapidamente o desafio de manter a comunhão entre os irmãos da igreja. Nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus, nós anunciamos a mensagem do Evangelho àquele que ainda não conhece a Cristo. Mas aqueles que já aceitaram a fé e estão conosco, nós temos essa grata missão de ter comunhão com cada um deles. É chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem e saber que nós somos aqui caminhantes nessa vida. E que um vai ajudando ao outro, um vai sustentando ao outro. Nós temos que estar sempre em alertas aos dias atuais. Como nós vamos estar alertas aos dias atuais? Sugestiono a você que rotineiramente leia as notícias, se atualize das informações, daquilo que está acontecendo em sua volta, se aperceba dos fatos, se aperceba dos acontecimentos, né? Mas também que dedique em ler, em dedicar-se à palavra do Senhor Jesus, e esteja atento à ação do adversário. A Bíblia relata, lá no livro de Mateus, que alguns adversários foram até uma plantação de trigo e semearam o joio. Quem conhece a história do trigo e do joio, sabe que não tem como separar antes da colheita o joio do trigo. Os adversários estão trabalhando sem cessar para lançar no meio da igreja o joio. Lançar no meio da igreja as impurezas da vida. Mas nós, como estamos atentos, estamos apercebidos do que está acontecendo, estaremos prontos para repreender e não deixar que essas sementes sejam lançadas maliciosamente contra a igreja do Senhor. Nós também, Pedro recomenda que cada cristão, cada crente em Jesus, deve ser vigilante, deve ser prudente nas suas ações, deve ser sóbrios e vigilantes. Estar vigiando continuamente. Olhai, vigiai e orai. É a recomendação bíblica. Então nós temos que ser vigilantes no nosso modo de ser. Não somente aqui no templo, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. Vigilantes o tempo todo. O nosso inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo declarado e trabalha 24 horas para atacar a igreja do Senhor Jesus. E a igreja é você, sou eu, somos nós. Nós formamos o corpo de Cristo. Então nós temos que estar sempre alertas, sempre vigilantes, sempre prontos para refutar os dardos inimigos do nosso inimigo. Nós não podemos ser nésios, temos que saber o que está acontecendo. Tá? Nós temos que ter cuidado com o que está sendo, com o que está acontecendo nos movimentos religiosos também em nossa volta. Muitos chegam com um movimento, com cara de movimento sério, de movimento religioso à luz da palavra de Deus. E aí as pessoas desavisadas, que não prestam atenção à palavra do Senhor, que não meditam na Bíblia dia e noite, é levado por ventos qualquer de doutrina. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes. Pedra que muito rola não cria lodo. Aqui nesta igreja, nós pregamos a palavra do Senhor continuamente. Falamos da palavra de Deus continuamente. Paulo fala lá aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 6. Sejamos assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Continuamente alertas e sóbrios. Não dá para baixar a guarda com o adversário. Não dá. Dia que você abaixar a guarda, ele pega você. Tá bom? E os adversários tentam minar a nossa fé evangélica. Mas eu tenho certeza que nessa noite, com a graça de Deus, você sairá ainda mais fortalecido.
No livro de Colossenses, capítulo 2, anote aí para você ler depois, capítulo 2 de Colossenses. Paulo traz aqui toda uma explanação dos ataques que as pessoas têm contra a igreja. Um outro ataque que tem contra a igreja é o gnosticismo. O gnosticismo, ele pregava o dualismo, grego e defendia a tese de que a matéria é má em si mesma. É má em si mesma e o espírito é bom. Portanto, todos os pecados cometidos no corpo não têm valor algum. Porque a vida verdadeira existiria somente no reino espiritual. E, inclusive, chegava ao absurdo de negar a própria encarnação de Jesus. Fato refutado por Paulo em Colossenses, verso 2:9. Porque Jesus é divino, ele é pleno. Foi homem, mas nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. E nós temos que entender, que Jesus, Cristo habita em quem Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Toda a divindade dele está ali em Cristo Jesus. E que foi na cruz do Calvário, que Jesus triunfou sobre o pecado. Então não existe essa da pessoa pensar que por o corpo ser mau e o espírito é separado. Não existe essa conversa. Nós somos corpo, alma e espírito, uno, indivisível. E nós estamos firmados em Cristo. Foi na cruz do Calvário que Jesus redimiu-nos dos pecados. Foi lá. De um outro lado, temos o legalismo. As pessoas extremamente legalistas. No mundo do direito isso é normal, né? Tem os legalistas, tem os positivistas e assim vai. Mas aqui, na igreja, não cabe o legalismo. O que cabe aqui, pastor? Cabe você ser cristocêntrico. Cristo no centro da sua vida. E o que esses legalistas defendem? Ele defende que as regras, se você cumpre as regras, se você cumpre a norma, você já está salvo. Está resolvida a sua vida. E não é assim. Não é assim. De novo, Colossenses capítulo 2, que você está anotando aí, vai ler. Capítulo 2, versos 16 e 17, fala sobre isso. É claro que toda regra deve ser respeitada. Mas a regra que nós cumprimos no dia a dia, né, não é critério de salvação. A salvação é pela graça. Então não é você ser todo certinho que vai fazer com que você tenha essa vida garantida de salvação. Não. As pessoas que são legalistas acreditam que pelo cumprimento das regras é que torna o indivíduo merecedor do reino eterno. Não. O que nos faz merecer o reino eterno não é, nem seria essa talvez a palavra correta, mas o que nos fez alcançar o reino eterno é ser amado por Cristo Jesus. Foi a graça e a misericórdia de Cristo que nos alcançou um dia. E nosso trabalho foi reconhecer e aceitar a fé em Cristo. É isso que acontece. Nós não podemos viver no legalismo no mundo de aparência. Um mundo um mundo de faz de conta. É isso que o legalista quer. Todo quadradinho, todo certinho, né? Tá igual eu aqui de terno e gravata, pensa que está certo. Não é só isso. A vida do cristão, de uma igreja preparada, não é só aparecer certo. Tem que estar certo. Tem que estar firmado na rocha. Tem que estar firmado em Cristo. E é assim que a gente vai caminhando. Tem também o misticismo. Pessoas místicas que mistura tudo. Paulo, quando falava ao povo de Colosso, a igreja estava adorando a anjos. Nós lembramos de um tempo aqui, houve um movimento na igreja brasileira de pessoas que via anjo dentro da igreja. Eu já vi muito testemunho disso. Uma meninice sem tanto, um misticismo sem tanto.
As pessoas vêm do mundo para cá, trazendo essa carga de misticismo e achando que aqui tem espaço para isso. Não, nós não precisamos do misticismo. Nós temos uma centralidade. Nós temos uma centralidade. O nosso culto deve ser racional, não misturado. Nós não devemos cultuar a anjos e nem a nada. E nem a nada. Nossa adoração, nosso culto tem endereço certo. Não precisa fazer curva. A Bíblia relata o fato de Gideão. Gideão, quando o anjo visitou, ele se prostrou para adorar o anjo. O anjo mandou que ele ficasse de pé. Não, para com isso. Para com isso. Eu também sou servo. Os anjos negaram a adoração. Nós cristãos, nós adoramos somente a Cristo Jesus. Não temos outro. Não dá. Nós não adoramos a homem, nós não reverenciamos nesse nível. Claro, respeitamos, tratamos bem a todos. Temos o maior prazer de ver os nossos líderes bem. Isso faz parte da vida, né? Mas não podemos confundir essa prática, tá? O nosso foco é Cristo e nada mais. A igreja revigorada não age assim, dando moral ou vazão a essas práticas heréticas e essas visões, entre aspas, e revelações que não encontram fundamento na Bíblia. Apóstolo Paulo fala o seguinte: quando você ouve uma profecia, você tem que observar e pegar aquela profecia e confrontar com a Bíblia. Se tiver respaldo bíblico, ok. Se não tiver, larga para lá, deixa para lá, né? Muitas pessoas têm deixado o misticismo pagão, mas por outro lado, se tornando cativos de práticas místicas com a roupagem de linguagem evangélica. Veja só, sal grosso, água ungida, óleo santo, rosa ungida, lenço e outras práticas aí. Isso aí não está com nada, não resolve. São práticas aí ritualísticas, mas que não te aproxima de Deus, não te aproxima de Deus. E nós devemos sim repreender a tudo isso. Sabe por quê? Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o nosso endereço está aí, dele, por ele, para ele. Não tem intermediário no meio da conversa, não. Então nós não precisamos ter desvio de comportamento, ou pensar que quando você está fazendo uma atitude diferente, você está agradando a Deus. Não, você é dele, você é para ele, e é com ele, nada sem ele. E temos também o ascetismo, doutrinas humanas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, muita cautela com isso. As pessoas pensam que a santidade tem a ver com o nosso esforço. Doutrina humana. Não, eu vou me esforçar. Meu comportamento aqui, legalista e certinho, está tudo resolvido. Alguns promovem a autoflagelação. Tem alguns casos mais extremados aí, principalmente no Oriente, que as pessoas se flagelam com facas, batendo nas costas, com chicote, com pontas de facas, pontas cortantes. Castigam o seu corpo com escassez de pão, e ainda outros que se isolam em mosteiros. E aí tem vários exemplos, né? Vários exemplos. É a falsa humildade, uma falsa humildade. Olha, isso não resolve. São compostos de atitudes meramente humanas. Eu não repreendo e não condeno quem resolve tirar um período de isolamento para leitura e meditação na palavra de Deus. Mas isso também não deve ser propagação de uma regra de fé. Não, uma atitude. Eu vou me separar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, para jejuar mais, orar mais, meditar mais a palavra de Deus, e todos devemos fazer isso mesmo, mas não como uma regra, que isso vai me colocar mais perto de Deus, ou mais merecedor da atenção de Deus. Não, é a graça de Jesus que nos alcança, que nos sustenta em todos os momentos, inclusive nos dias atuais que estamos vivendo.
Um outro ponto que nós temos que observar: a igreja é desafiada rotineiramente a não ceder frente às pressões externas e internas. Vide os dias atuais aqui que nós estamos vivendo. Agora, esses dias mesmo, o quanto de ataque a igreja vem sofrendo. Recentemente, ainda bem, aí eu quero abrir um parênteses aqui, ainda bem que o prefeito de Goiânia, agora no seu decreto, normatizou que nós poderíamos, como de fato estamos fazendo, usar o templo para a realização do culto online. Há poucos dias atrás, nós vimos alguns fiscais, adversários da igreja, fazerem cessar a transmissão de cultos online, do jeito que está aqui, sem ninguém dentro do templo. Ah, por que não pode? Não, calma, alto lá. Eu estou dando um pequeno exemplo. A igreja é atacada diariamente por um movimento de esquerda, que prega contra o que eu disse no início aqui, contra o movimento, contra a nossa prática judaico-cristã, de valores éticos e morais. Esse movimento de esquerda que infiltrou nas universidades, especialmente nas universidades federais, e prega rotineiramente contra a igreja do Senhor Jesus. Há agressões externas, acossam os nossos moços, as nossas moças, e a cada um de nós, que quando lá estávamos quanto estudante, ou aqueles que lá vão como estudante, a não professarem a sua fé e o distratam, o agridem, e não aceita a confrontação ou não aceita a resposta contrária. Estou dizendo um movimento, podemos dizer vários. A televisão atual, quantos programas denigrem a igreja ou os membros da igreja, quantas novelas foram mostradas e televisadas aí nos anos recentes, difamando ou tratando o crente como uma caricatura, uma pessoa imbecil ou imbecilizada, tentando com isso nos denegrir e querer mostrar para a sociedade aquilo que não é da igreja. Nós, a igreja, temos pessoas aqui incautas, temos, mas a sociedade lá fora também tem. Mas nós temos aqui mestres, nós temos aqui profissionais liberais, temos empresários, nós somos uma sociedade, nós estamos nesse mundo, nós vivemos aqui, então não tem essa não, e nós não podemos aceitar esses ataques contra a igreja. Quando eu era estudante, por diversas vezes, eu me debatia com os professores que eles queriam nos tratar como pessoa de terceira, quarta ou quinta categoria, ao ponto de dizer que era um absurdo um crente querer envolver com política ou querer comandar qualquer outro negócio aí de relevância na sociedade. Como se nós fôssemos pessoas de segunda categoria e não tivéssemos condições alguma de exercer qualquer atividade. Isso é um dos fatos que eu estou mostrando a vocês. Mas enquanto igreja nós não aceitamos isso e vamos avançando. Né? Vamos avançando, nós somos farol. A igreja é farol, ela é luz. Ele é luzeiro para essa humanidade distante de Deus, que vive na escuridão e que vive cometendo erros de toda natureza. Nós também não podemos ser omissos e muito menos negligentes com as nossas ações. Na nossa defesa da fé, nós temos que lembrar que nós somos a Bíblia lida pelo mundo. Você, quando está fazendo um negócio, você, quando está trabalhando, quando está dirigindo, quando está na sua casa, o mundo que não conhece a Cristo, ele vê Cristo através da sua vida. Então que você também dê testemunho correto do amor de Deus. O humanismo tem assolado a sociedade. Tem assolado. O homem se coloca como ele sendo o principal. Como sendo o principal. Eu não sou contra as pessoas cuidarem de si, ou coisa do tipo. Não, tem que se cuidar mesmo. Mas nunca houve o templo do culto ao corpo, o culto a si mesmo. Quantas pessoas hoje, nós percebemos isso por estudos, por notícias, que moças e rapazes agora não querem se casar,
para não ter que dividir espaço. Não, quando se casam, não querem ter filhos, porque senão vai tirar a sua liberdade, vai privar do seu eu, né? Já que filho toma tempo, né? Toma tempo, e aí começa esse querer pensar só nele, e essas pessoas esquecem que nós somos aqui transitórios, nós não somos desse mundo. E infelizmente, alguns cristãos começam a pensar dessa forma, com pensamentos meramente imediatistas. E esquece quem são, esquece de onde estão e esquece para onde estão a ir. Os cristãos, nós estamos no mundo, não somos do mundo, estamos na caminhada rumo a Jerusalém celestial. Nós temos que sempre lembrar disso, né? Outros tratam dentro desse humanismo, que acha que vai vencer na vida, com obter prosperidade, obter conquistas, sem sacrifício, sem se empenharem. Lê do engano. Paulo fala o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nessas coisas. Também estamos vivendo um capitalismo secularista. A igreja é atacada rotineiramente por isso. Quem nunca ouviu falar da teologia da prosperidade? Essa heresia que vem sendo pregado e foi muito difundida no meio do movimento neopentecostal, movimento evangélico, movimento carismático no Brasil e no mundo. Achando que com Deus se faz barganha, achando que com Deus pode o toma lá da cá. Não existe essa questão de teologia da prosperidade. Isso é invencionice humana. Deus tem compromisso em abençoar o seu povo, sim. Eu sou povo dele e quero ser por ele abençoado. Pastor, mas eu não posso desejar possuir as coisas? Claro que sim. Claro que sim. Você tem que trabalhar para isso, se planejar, fazer o seu melhor. Se você conquistar bens para si e para a sua família, ok, tranquilo. Produto do seu trabalho, da bênção de Deus, do seu esforço, mas não como negociata com Deus. Esse tipo de negociata não existe amparo bíblico. Eu vou dar uma oferta aqui de 1.000, de 10.000, e Deus vai devolver para mim 2 vezes, 3 vezes mais. Olha, podia ser assim mesmo, seria bom, né? Não teria ninguém apertado. Que eu ia dar 10, ganhava 20, dava 20, ganhava 40, dava 40 e ganhava 80. Quer dizer, poucos dias estaria mega milionário. Isso não existe. Isso é invencionice. Essa pregação dessa teologia da prosperidade não funciona. E a igreja rebate veementemente essa teologia, essa pregação insana, infundamentada. Não encontra amparo legal na palavra de Deus. A palavra de Deus fala: olha, se você tem o que comer, o que vestir e aonde dormir, está pois satisfeita a sua alma. Mas ela também não veda você trabalhar para conquistar os seus bens. Ela só veda você ter Mamon como o seu principal. Que quem pega esse interesse como o único objetivo da vida, constituir para si patrimônio, ele está esquecendo do principal. Aí Deus não é o principal na vida dele. Não. Deus tem que ser o principal na sua vida. Pode ser o maior empresário do Brasil, graças a Deus, mas que Deus seja o principal na sua vida. E não Mamon, não esse império que você conquista. Nós somos transuentes nesse mundo aqui. Nós somos transuentes nesse mundo. Tá? E quando nós formos chamados para o lado de lá, nada que tem aqui vai ser levado. Nada que tem aqui vai ser levado. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado. Também temos o relativismo moral, onde cada um quer julgar e dizer o que acha que é pecado, o que é certo, o que é errado. Temos que ter muito cuidado com isso. Ora, o que é certo, o que é errado, não tem conversa. Não tem outro meio, não tem como negociar isso. Uso e costume é uma coisa, é um fato.
Agora, as verdades bíblicas são imutáveis. Imutáveis. Tá bom? Temos também aqueles que querem ir contra a lei, ou antinomialismo, nome complicado aqui, mas aqueles que, nome de origem grega, quer dizer aqueles contra a lei, que combate tudo que é dito aqui. A lei nossa é a Bíblia, nós não temos outra lei aqui não. A nossa lei aqui na igreja é a Bíblia, é ela que nos guia, é ela que nos orienta, é ela que nos conduz a um caminho correto. E nós não podemos pegar e transformar a graça de Deus em libertinagem, como alguns querem fazer, com esse princípio de ser contra a lei. Não, eu estou salvo pela graça, então eu posso tudo. Você nunca pode confundir liberdade com libertinagem. A graça que nos salva, a graça que nos leva para o céu, isso é verdade. Isso é verdade. Mas olha, não é porque você está na graça, não é que você está alcançado pela graça de Jesus, que você pode viver de qualquer maneira. Não, não. A Bíblia fala isso. Livro de Judas, verso 4. Se puderem projetar aí, eu agradeço. Judas, verso 4. Eu estou procurando aqui. Daqui a pouco a gente acha. Ele combateu isso. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eles distorcem essa graça por uma vida de qualquer modo. Não, meu amigo, não é assim não. A graça nos dá a certeza de céu, nos dá a tranquilidade de fazer de caminharmos, mas não dá direito à libertinagem e a viver uma vida de qualquer modo. Não, não, não. A igreja deve manter-se pura em meio à sociedade impura. Eu estou avançando aqui por conta do tempo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O bispo primaz do Brasil, da nossa igreja, Dr. Manuel Ferreira, escreveu um livro chamado Cidadania Pé no Chão. Todo crente deveria ler esse livreto. Um livreto, uma carta bem pequena. E ele traz lá algumas recomendações. Nós somos salvos em Jesus. Nós devemos então falar das coisas do alto. Mas até o arrebatamento da igreja, nós continuamos aqui, pés no chão. Nós aqui temos que comer, temos que trabalhar para comprar o nosso alimento. Aqui que nós estudamos, aqui que nós trabalhamos, aqui que constituímos família. Aqui que nós vivemos, todos para sempre. Enquanto estivermos aqui, até o arrebatamento da igreja, convivemos nessa sociedade. Jesus orou por nós. Ele orou, fez a oração lá intercessória por nós. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 17 de João: não são do mundo. Olha, o que ele fala para Deus? Olha, eu já não estou mais no mundo, mas eles não são do mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós somos atacados pelo mundo. O mundo jaz no maligno. Mas nós estamos caminhando aqui, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Mas nós não podemos nos contaminar com este mundo. Não podemos nos contaminar. Sabe por quê? Nós somos sal e luz. Nós temos que salgar essa sociedade. E como nós salgamos essa sociedade? Não é só falando de Jesus, é vivendo a palavra de Jesus. É vivendo uma vida reta, uma vida irrepreensível, uma vida de testemunho vivo do amor de Deus, da graça transformadora dele em nossos corações. Por isso que eu li aqui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. E como é que nós nos transformamos este mundo? Com o nosso modo de vida, com o nosso modo de ser. Muitos crentes nos dias atuais não conseguem discernir a linha divisória entre a santidade e a contaminação mundana. Nós temos que ter muito cuidado com isso.
Mas muita atenção. Há uma linha divisória aí. Há um lugar que você não pode ir. Aonde eu não posso ir? Olha, se você está com Cristo, está com o seu culto racional, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, o Espírito Santo de Deus te conduzirá e te livrará de caminhos tortos. De caminhos tortos. Os valores que ditam as normas morais da sociedade nesse presente século representam um grande e constante perigo para a igreja do Senhor Jesus. Precisamos ficar atentos. Falei, os valores pregados pela filosofia pós-moderna, os valores éticos morais pregados nas faculdades, nos governos, especialmente os governos de esquerda. Quem não se lembra de um governo de esquerda que teve no Brasil, queria liberar o SUS, ou queria determinar que o SUS procedesse com cirurgia para troca de sexo de criança a partir de 12 anos, a despeito da autorização dos pais. Esses são os valores aí do mundo. Principalmente daqueles que não têm a Deus no coração. Nós, enquanto igreja, não podemos nos silenciar, e não nos silenciamos. Não nos silenciamos. Levantamos a voz. Um outro fator muito forte na nossa nação é a corrupção. Não dá para concordar com jeitinho. Corrupção é corrupção. E nós não podemos aceitar isso como uma prática. Ah, tem que fazer que todo mundo faz. Não, você não é todo mundo, cara. Você é diferente. Você tem a marca de Cristo na sua vida, então você não pode concordar com isso. Você não pode pactuar, pelo contrário, você tem que denunciar isso. Quantos escândalos têm surgido, inclusive em nosso meio, porque pessoas se curvaram aos prazeres deste mundo aqui, aos prazeres do poder efêmero dessa sociedade corrompida. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a igreja do Senhor e temos o coração no céu. Nós não podemos nos dobrar a este mundo. Somos exemplo de Cristo. Cristo foi tentado por Satanás. E uma das tentações que Jesus sofreu Jesus falou, olha, Satanás disse para Jesus, se prostrado me adorares, eu vou te dar a glória do mundo. O mundo é meu. O que Jesus falou para Satanás? Não, vai embora. Deus é meu Senhor. Tem isso não. Então nós também, igual a Jesus, não podemos nos curvar. Não podemos nos curvar a essa glória efêmera que o mundo oferece. A esse poder efêmero que o mundo oferece. Mas que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria, que rouba a sua família, que rouba a sua convicção de vida e principalmente rouba a sua salvação. Nós não podemos negociar com o pecado. Pelo contrário, devemos denunciar o pecado. Nós somos atalaias da verdade. Abra a boca e denuncie o pecado, mas anuncie a verdade, anuncie o caminho a ser seguido. E aí nós continuaremos a ser sal e luz no meio das trevas. Nós temos que preservar, a igreja revigorada tem que preservar a família, desafiada a preservar a família. Hoje, eu vi agora alguns estudos falando da pandemia, que muitos casais se divorciaram, porque não era acostumada a conviver junto, e por conta da nova realidade, estão obrigados ou estavam obrigados a ficar mais tempo perto, e não tinham o que falar, não tinham o que fazer, e aí casamentos foram desfeitos. Essa não é a verdade para um cristão. Problemas existem, têm que ser enfrentados. Problemas existem, devem ser enfrentados. A nossa pregação e o nosso empenho enquanto igreja é dar sustentação para que as famílias permaneçam juntas, permaneçam unidas. É claro, e aí eu deixo muito claro, nós não estamos aqui a concordar com a agressão. Não. Ninguém tem direito de agredir ninguém. O homem não tem direito de agredir a mulher não tem direito de agredir o homem.
Não, nós não pactuamos com isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. A orientação nossa aqui é que agressão não tem conversa. Não tem conversa não. Nós zelamos pela família, mas não pactuamos com esse tipo de coisa. Mas tem muita situação que dá para ser resolvida. Essa sociedade pós-moderna, esse individualismo arraigado, não pode ser parte da nossa casa. Onde tem o individualismo, não dá para viver a comunhão, a unidade. A família é comunhão e unidade. Isso não quer dizer que é concordância de tudo. Não, é unidade. Nós não somos... eu sou uma família de 6 irmãos, pai e mãe. Cada um pensa de um jeito, mas nós somos unidos. Me casei. Eu venho de uma cultura, minha esposa de outra cultura. Tem meus filhos, ou os nossos filhos. Nós temos pensamentos diferentes. Meu filho tem um pensamento, minha filha tem outra. Mas nós vivemos em unidade, superando junto as dificuldades. E a igreja tem um plantão rotineiro aqui, rotineiro, para cuidar um do outro, nós nos aconselharmos. Trabalhos são feitos aqui para que as famílias sejam preservadas. 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Gente, primeiro lugar na nossa vida é Deus, inegociável. Segundo, a família. Ninguém depois de Deus é mais importante que a família. Ponha isso na sua cabeça. Quando você entender isso, você vai saber que a sua família é mais importante, tem mais valor. É prazeroso estar perto da sua casa, perto da sua esposa, perto do seu esposo, dos seus filhos. Continuamente. Tem problema? Tem, ué. Tem discussão? Tem. Como eu disse, nós estamos na sociedade aqui nesse mundo. Ninguém é anjo. Tem dia que eu custo me aguentar. Se tem dia que eu custo me aguentar, imagina meu filho, minha filha, minha esposa. A paciência deles tem que ser redobrada. Mas tem dia também que eu tenho que ter jeito, porque está difícil do outro lado e a gente vai levando, vai caminhando. E a família é a base de uma sociedade segura, forte. E o nosso adversário, o diabo, sabe disso. Por isso que ele quer destruir casamentos, quer destruir família, planta no coração do homem, planta no coração da mulher, do moço e do rapaz, esse individualismo tão grande, a ponto de ele não aceitar, ou chegar ao absurdo de dizer que não quer ter filho, para não privar das suas liberdades. Gente, isso é demais. Cada dia aumenta mais o número de moradias no Brasil e no mundo para uma só pessoa. Porque essa pessoa não quer perder a sua liberdade, não quer perder a sua, entre aspas, autonomia de vida. Ele não está pensando quanto é bom receber o abraço de um filho, de uma filha. O quanto é bom ser abraçado pela esposa ou pelo esposo, de compartilhar seus sonhos, de compartilhar suas conquistas. Isso para dizer algumas poucas coisas sobre isso. Nós devemos entender que casamento é uma bênção, mas também é um constante aprendizado. E também é uma arte de servir, um servindo ao outro. Tem dia que a minha esposa quer alguma coisa, eu não quero. Mas para vê-la feliz, nós vamos lá e faz. E o contrário também é verdadeiro. Esposa e esposo têm as suas obrigações e direitos na vida conjugal. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5. No livro de Efésios também fala dos pais para com os filhos. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Ensiná-los a eles a palavra de Deus. Ensinar que eles leiam a Bíblia, mas não somente ler, mas que viva. Para que eles também tenham as experiências dele com Deus.
Isso é muito importante. Seja o sacerdote da sua casa. Portanto, a igreja revigorada através do ensino sistemático da Bíblia deve a todo custo preservar os relacionamentos conjugais e familiares. E sem dúvida, isto é um dos grandes desafios que enfrentamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mantidos enquanto igreja revigorada, nós somos desafiados a manter a comunhão entre nós. Romanos 12:15. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 15. Diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é mandamento. Isso não é recomendação. É mandamento para você. Chorar com os que choram. E esses dias têm sido dias de luto, dias de lágrimas, dias de perdas terríveis. E a guerra, ela tem, dentro das suas tragédias, ela traz o embrutecimento do coração do homem e da mulher. Porque toda hora nós escutamos uma notícia ruim, uma notícia triste, uma notícia que abala a todos nós. O cenário não é bom. Não é bom mesmo. Mas só que tem uma coisa. Nós estamos em Cristo e confiados nele. E ele fala o seguinte: olha, a minha paz eu vos dou. Livro de João, capítulo 14. Mas eu não vos dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é perene mesmo no meio da dificuldade. Mas nós devemos chorar com os que choram. Mas também podemos nos alegrar com os que se alegram. E alguns dizem que a comunhão, ele é bem mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Ou se alegrar com os que se alegram. Porque geralmente a alegria é por conta de uma conquista, de uma realização, de um sonho realizado, de uma meta alcançada. E aí de repente você do lado, ou eu aqui do lado, não consegui realizar o meu sonho, o meu desejo, a minha meta, né? Aí eu não consigo sorrir de verdade com aquela pessoa, ou me alegrar de verdade com aquela pessoa. Olha, o irmão do filho pródigo, nessa história tão contada, registrada na Bíblia, contada e recontada, o filho pródigo retorna para casa. A família faz festa para receber aquele cara, que era custoso. Mas o irmão dele não teve a capacidade de se alegrar com ele. Não teve a capacidade de se alegrar com ele. Mas ainda bem que o pai foi lá no filho mais velho e falou: olha, esse aí estava perdido, estava lascado, estava com a vida abandonada, mas ele foi encontrado, vamos ficar felizes com ele. Então aprenda também a se alegrar com aquele que obtém uma grande vitória, uma pequena vitória. Se alegre com ele. Dê glórias a Deus pela conquista alcançada. Isso faz bem para a alma, faz bem para o coração, né? Nós temos que ser companheiros o tempo todo e em todo o tempo. Não é só de vez em quando, não. A comunhão entre nós implica em entendermos que somos membros de um só corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo não anda separado. Não dá para a mão ficar longe do corpo, né? Senão perdeu, o corpo é inteiro. Então essa comunhão da igreja, ela tem que ser inteira, por completa. E nós incentivamos isso aqui a vocês. Gálatas 3:28. Eu quero ler mais esse texto aqui. Lança para nós aí, por favor. Os meus amigos que estão me auxiliando aqui nesse culto de online, de estudo da palavra de Deus. Gálatas 3:28. O que diz lá? E também, parece que deu problema, mas eu já achei aqui. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo.
E a igreja revigorada, uma igreja fortalecida, uma igreja animada, ela caminha em unidade, em comunhão, estendendo a mão ao outro. Aqui na nossa igreja, aqui na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, tem um pregão aqui, tem um decreto dado pelo nosso presidente. Fome zero. Fome zero. Nós não admitimos que nenhum dos membros aqui da igreja não tenha o arroz com feijão na hora do almoço, o arroz com feijão no jantar. Nós não admitimos. Não podemos admitir de modo algum. Parece natural isso, né? Mas tem que ter comunhão. Comunhão. Nós temos aqui o nosso departamento social. Os membros da igreja recebem aqui esse socorro sempre que precisa. E quando tem comunhão, fatalmente não existe espaço para o individualismo. Esse mundo pós-moderno prega o individualismo. A igreja do Senhor prega a comunhão. Vivermos em unidade, caminharmos juntos. Quando nós estamos juntos, um protege o outro. Nós somos aqui de Goiás. Goiás tem a linguagem de Goiás. Aqui diz o seguinte: catitu fora do bando é comida de onça. Né? Então ninguém vai ficar fora do bando aqui não. Nós vamos caminhar junto. Nosso adversário está em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a igreja junta, em oração, em comunhão, nós vamos um ajudando ao outro e fazendo com que sejamos percebidos pelo mundo como uma igreja forte, mas uma igreja amiga, que estende a mão ao seu povo e que vive de fato o verdadeiro evangelho. E outra coisa, para viver a comunhão e essa unidade, ninguém precisa esperar que o pastor dê ordem para viver em comunhão. Não, está na Bíblia. Essa ordem já foi dada. Vivam em comunhão, cuide um dos outros, veja a necessidade daquele que está do seu lado. Para terminar, mais dois minutos aqui eu termino. A igreja tem muitos outros desafios, mas eu quis falar com vocês sobre falamos com vocês sobre esses desafios aqui. Os acontecimentos dos últimos dias são verdadeiros desafios para a nossa fé. O desejo de Deus é que permaneçamos unidos no mesmo propósito, tal qual a igreja primitiva, vivendo em amor, unidade e fidelidade, e principalmente olhando sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e devemos atentar para a palavra de Paulo aos Filipenses. Filipenses 2:2, que diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que essa seja a marca de uma igreja revigorada, pronta para enfrentar o secularismo e também para combater as inovações teológicas que tentam adentrar as nossas igrejas e no movimento evangélico brasileiro, vivendo no mesmo amor, em um só espírito e tendo uma só atitude, uma mesma atitude. E eu tenho certeza, tendo esse comprometimento, tendo aqui essas práticas e aperfeiçoado diariamente pela leitura da palavra do Senhor Jesus, eu tenho certeza que a igreja permanecerá revigorada e estaremos prontos para enfrentar os desafios que nos são apresentados. Deus abençoe cada um de vocês que nos ouviu aqui até agora. Mas antes de terminar aqui, coronel, pastor Edmilson, fará uma última oração. Nessa oração, por certo, estará orando por aqueles que precisam de cura, para aquele que precisa de uma visitação do Espírito Santo de Deus na sua vida, de um fortalecimento no seu caminhar, de um renovo na sua família, de uma porta aberta de trabalho. Deus é Deus de milagres e Ele está aqui entre nós. Pastor Edmilson, é com o senhor, a vocês que nos ouviu, muito obrigado.